A vida de um homem de 35 anos focado apenas em jogos virtuais tinha se tornado completamente sem graça e previsível. De repente, uma tela misteriosa flutuando no vazio ofereceu a oportunidade de uma nova vida em um mundo totalmente desconhecido. Sem hesitar por um único segundo, o jogador veterano ignorou os avisos de perigo e selecionou a dificuldade discreta chamada Modo Inferno. Um calor repentino envolveu toda a sua consciência enquanto a escuridão absoluta consumia os seus pensamentos por um longo período. A luz forte atingiu seus novos olhos diretamente, revelando um teto de palha rústico e vigas de madeira completamente velhas. Ele tentou mover seus braços para explorar o local, mas percebeu que seus membros eram minúsculos e estavam totalmente imobilizados por panos. Uma bela mulher de cabelos castanhos trançados se aproximou do berço com um sorriso extremamente doce e cheio de cansaço. Ela o ergueu cuidadosamente em seus braços calorosos e sussurrou o nome Alan com uma voz incrivelmente suave. O pequeno bebê fechou os olhos para processar a situação e tentou mentalmente invocar a interface clássica de status dos jogos. Absolutamente nada aconteceu no primeiro instante, deixando o antigo gamer preocupado com a possibilidade de ter falhado na escolha. Ele sabia perfeitamente bem que o modo inferno exigiria um esforço infinitamente maior para liberar qualquer habilidade básica. Os meses se passaram lentamente enquanto Alan passava os dias inteiros repetindo palavras de comando em sua mente sem parar. Ele percebeu através das conversas de seus pais que eles eram servos de classe baixa em uma sociedade feudal severa. A escassez de comida na mesa e as roupas remendadas mostravam que a sobrevivência seria uma luta diária e implacável. Exatamente no dia em que completou seu primeiro ano de vida, Alan concentrou toda a sua energia mental restante em um único ponto. Uma pequena faísca de cor violeta surgiu subitamente flutuando no ar bem diante do seu pequeno nariz. Um som suave de estática digital, um livro antigo de capa preta e detalhes dourados se materializou flutuando. As páginas do Grimório começaram a passar sozinhas em alta velocidade, emitindo um brilho mágico e encantador pela sala. O livro parou em uma página específica que exibia o desenho de uma carta com uma silhueta de inseto cinzenta. Uma mensagem flutuante indicava que Alan possuía a classe Invocador e estava atualmente no nível mais baixo disponível. Ele percebeu que precisaria criar suas próprias criaturas usando mana pura para conseguir qualquer chance de combate. Seus pontos de mana começaram a ser drenados rapidamente, fazendo com que seu pequeno corpo se sentisse extremamente pesado. A silhueta cinzenta na página ganhou cores vibrantes de verde esmeralda, indicando o sucesso da primeira criação. Alan tocou a carta reluzente com a ponta dos dedos e mentalizou firmemente a palavra para a invocação. Partículas brilhantes de mana verde se acumularam no chão da cabana, formando uma pequena criatura viva. Inseto possuía uma carapaça translúcida e olhou para o bebê com uma lealdade absoluta e comovente. Sorrindo de orelha a orelha com a conquista, Alan decidiu chamar seu novo companheiro pelo nome de Denka. Ele rapidamente ordenou que Denka ficasse invisível ao ouvir os passos pesados de sua mãe retornando da horta. Livro e as interfaces desapareceram no ar exatamente no milésimo de segundo em que a porta de madeira se abriu. Teresia entrou carregando uma cesta de vime velha cheia de algumas batatas pequenas e murchas. Ela olhou para Alan com ternura, sem imaginar que seu filho de 1 ano acabara de realizar uma mágica lendária. Nos dias seguintes, Alan aproveitava cada segundo em que ficava sozinho para treinar os comandos de controle com Denka. Ele descobriu que podia ver através dos olhos do inseto e enviar comandos mentais a distâncias consideráveis. Através de Denka, o protagonista começou a mapear os arredores da pequena vila de servos sem correr riscos. Ele percebeu que a floresta, além das plantações, escondia perigos terríveis que os camponeses temiam profundamente. Para subir de nível no modo inferno, Alan precisaria caçar essas criaturas perigosas assim que ganhasse mobilidade. No entanto, o custo de mana para manter Denka ativo por muito tempo começava a esgotar suas forças físicas muito cedo. De repente, um som alto de galhos quebrando e um rugido abafado ecoaram vindos diretamente do quintal da cabana. Uma sombra massiva com olhos vermelhos brilhantes cruzou a janela, deixando o pequeno invocador em estado de alerta máximo. Sem seus pais por perto para protegê-lo e com a mana quase zerada, Alan ordenou que Denka se posicionasse para uma defesa desesperada contra um monstro desconhecido.
Som dos passos pesados da criatura aproximando-se da cabana fez o pequeno coração de Alan disparar intensamente. Com sua mana quase completamente esgotada devido às invocações anteriores, restava apenas a força bruta de seu primeiro companheiro inseto. Denka saltou subitamente em direção à abertura da porta, batendo suas asas translúcidas com um ruído metálico ensurdecedor. Uma fumaça densa ergueu-se no pátio externo quando a criatura misteriosa revelou-se apenas como um animal selvagem assustado. Respirando fundo enquanto recolhia seu lacaio de volta para as páginas do Grimório virtual, Alan percebeu que precisava ficar mais forte. Os meses passaram-se lentamente naquela rotina árdua de servo até que o garoto finalmente completou 3 anos de idade. Uma notificação brilhante flutuou repentinamente diante de seus olhos, anunciando que seus pontos de experiência haviam atingido o limite. O sistema do modo inferno finalmente desbloqueou o temido Rank G, expandindo a capacidade máxima de seu Grimório antigo. 2 novas opções de criação surgiram na tela translúcida, mostrando silhuetas de novas criaturas fantásticas para invocar. Ele gastou seus escassos pontos de mana para gerar uma nova criatura do tipo besta para testar os novos atributos conquistados. Um pequeno roedor com pelagem cinzenta e olhos brilhantes materializou-se, emitindo um chiado baixo de total lealdade ao seu mestre. No entanto, a vida real fora das telas do Grimório exigia que Alan mantivesse as aparências de uma criança comum. Foi no pátio central da vila que ele encontrou Krena, a filha barulhenta do cavaleiro Lucal que adorava desafiar os outros. Krena ergueu sua espada de treino feita de madeira pesada, exigindo que o protagonista lutasse contra ela imediatamente. Sabendo que recusar traria apenas mais problemas com a vizinhança, Alan pegou um galho quebrado do chão para se defender. Sem qualquer aviso prévio, a garota avançou com uma velocidade absurda que desafiava os limites de uma criança de 3 anos. Impacto brutal da madeira contra o ombro de Alan arremessou o pequeno corpo do garoto diretamente contra a terra seca. Sentindo a dor aguda do golpe físico, ele percebeu que seus atributos básicos no modo inferno eram tragicamente baixos. Krena riu alto de forma inocente e barulhenta, girando sua arma de madeira como se tivesse vencido um grande torneio. Desajeitadamente levantando-se da poeira, Alan abriu mentalmente seus tatos para verificar a diferença absurda de poder físico. Ele deduziu que Krena possuía uma classe de combate nata de rank alto, possivelmente algo relacionado a espadachim lendário. Para compensar essa humilhação física, Alan decidiu iniciar um regime secreto de treinamento noturno usando seus insetos invocados. Ele ordenava que suas criaturas o atacassem levemente para treinar seus reflexos e aumentar sua quase inexistente estamina. Dias depois, os tambores pisados da igreja central começaram a ecoar por todo o Valo dos Servos. Havia chegado o dia da cerimônia de avaliação divina, o evento anual onde todas as crianças de 3 anos descobrem seus talentos. Os pais de Alan o acompanhavam com expressões carregadas de ansiedade, sabendo que o destino de um servo dependia daquela revelação. No centro do altar principal, um bispo vestido com trajes brancos luxuosos segurava uma esfera de cristal mágica. A primeira criança aproximou-se timidamente e tocou a superfície fria do artefato religioso sob o olhar atento de todos. Cristal brilhou com uma luz opaca, revelando apenas a classe comum de agricultor para o desespero de sua família. Logo em seguida foi a vez de Krena caminhar confiantemente até o topo do altar de pedra polida. Quando suas pequenas mãos tocaram o cristal, uma explosão de chamas vermelhas e douradas cobriu todo o teto da igreja. O bispo quase derrubou o artefato sagrado ao ler as letras rúnicas que flutuavam acima da cabeça da garota. Ele anunciou em voz alta que Krena havia nascido com a classe secreta de mestre da espada, um talento de nível imperial. Sussurros de espanto tomaram conta da multidão, pois uma classe daquela magnitude mudaria o status de toda a vila. Finalmente, o nome de Alan foi chamado pelo clérigo auxiliar, fazendo o jovem reencarnado avançar lentamente. Alan estendeu suas mãos sabendo que precisava camuflar seu grimório do modo inferno para não ser caçado pelo reino. No momento em que a pele do garoto tocou o objeto, o cristal começou a tremer violentamente de forma instável. Sistema de dificuldade extrema colidiu diretamente com a magia de avaliação do mundo, gerando fumaça cinzenta. As runas que apareceram no ar estavam completamente distorcidas, deixando o bispo paralisado sem entender o resultado. Com um olhar severo e desconfiado,
o bispo declarou que Alan não possuía talento algum, rotulando como um inútil. Sussurros de admiração transformaram-se instantaneamente em piadas cruéis e olhares de desprezo por parte dos nobres presentes. Mas antes que Alan pudesse se retirar do altar, um guarda real de armadura negra trancou as portas pisadas da igreja. Bispo sorriu de forma sinistra, revelando que todas as crianças sem talento daquele ano seriam confiscadas pelo exército do Lorde. Os pais de Alan gritaram em desespero enquanto soldados desembainhavam suas espadas de ferro contra a multidão de servos. Pressionando discretamente o coldre invisível de seu grimório sob a túnica, Alan percebeu que precisaria lutar contra o próprio reino para sobreviver. As semanas que se seguiram à cerimônia de avaliação divina foram repletas de uma vigilância silenciosa por parte de Alan. A opressão feudal sobre a classe dos servos tornava-se cada vez mais evidente à medida que os impostos do reino aumentavam. Sabendo que a força física era a única moeda de troca real naquele mundo cruel, Rodan decidiu participar da grande caçada da vila. O objetivo do grupo era abater um temido javali gigante que devastava as plantações locais e ameaçava a subsistência de todos. Alan sentiu um aperto inexplicável no peito enquanto observava seu pai ajustar as velhas tiras de couro de sua armadura remendada. Com um sorriso confiante, Rodan bagunçou os cabelos pretos do filho e prometeu que traria carne suficiente para todo o inverno. Assim que os caçadores desapareceram na densa névoa da floresta, o jovem invocador materializou seu grimório brilhante. Ele precisava monitorar a situação à distância, utilizando suas invocações de rank G como sentinelas invisíveis. Pequenos insetos translúcidos surgiram do éter, batendo suas asas cintilantes antes de voarem em direção às árvores altas. Horas depois, através da visão compartilhada de suas criaturas, Alan testemunhou o caos irromper no coração da mata. Javali gigante não era uma fera comum, mas sim um monstro enfurecido com presas afiadas como espadas de aço. As linhas de defesa dos caçadores camponeses foram despedaçadas em poucos segundos pelo impacto brutal. Rodan colocou-se firmemente entre a fera enfurecida e os companheiros caídos, empunhando seu escudo de madeira reforçada. O impacto foi devastador, fazendo com que o escudo se partisse em lascas e jogando o corpo de Rodan contra uma rocha maciça. Um estalo sinistro ecoou pela clareira quando o pai de Alan desabou no chão, inconsciente e sangrando gravemente. Sentindo o perigo mortal de seu pai, através da conexão psíquica, Alan disparou em direção à floresta profunda com velocidade sobre-humana. Ele sabia que a cura convencional não seria rápida o suficiente para salvar uma vida que se esvaía tão depressa. Garoto abriu a interface de gerenciamento de atributos de suas invocações, analisando suas opções sob a pressão extrema do modo inferno. Sem hesitar, ele sacrificou suas reservas de mana para fundir e focar todos os buffs disponíveis em força bruta pura. Runas incandescentes de cor carmesim flutuaram ao redor de seus pequenos braços, alterando temporariamente sua estrutura física. Quando Alan alcançou o local do acidente, os caçadores sobreviventes tentavam arrastar o corpo inerte de Rodan para longe. Um estrondo terrível vindo dos céus fez com que todos congelassem de pavor absoluto. Uma gigantesca fera voadora de rank B, atraída pelo cheiro de sangue fresco, circulava acima das copas das árvores. O monstro possuía garras afiadas como foices e olhos amarelos que emanavam um desejo assassino incontrolável. Os camponeses gritaram que o fim havia chegado, pois ninguém ali tinha nível ou armas para enfrentar uma ameaça daquele calibre. Alan deu um passo à frente de todos, seus pequenos sapatos pisando firmemente na terra misturada com sangue. Grimório flutuou diante dele, emitindo uma pulsação de energia escura que chocou os sobreviventes que ainda podiam ver. Com um comando mental preciso, ele convocou sua criatura mais poderosa fortalecida ao limite extremo pelos novos buffs. Da luz geométrica emergiu um besouro de combate colossal, cuja carapaça negra brilhava com um reflexo metálico indestrutível. A fera de rank B mergulhou em um rasante mortal, mas foi interceptada no ar pelo imenso chifre do besouro invocado. A onda de choque do impacto físico varreu as folhas secas e balançou as árvores mais antigas da região. A criatura voadora soltou um guincho estridente de dor ao ter sua asa esquerda rasgada pela força brutal do ataque. Aproveitando a brecha, Alan comandou o aumento máximo da força bruta, concentrando toda a energia restante no golpe final.
Besouro de Combate desferiu uma investida esmagadora que partiu o solo e arremessou a fera de Rank B definitivamente contra o chão. Com um último tremor, o monstro voador dissolveu-se em uma grande quantidade de esferas de experiência que voaram para o Grimório. Silêncio retornou à floresta, interrompido apenas pelos suspiros de descrença dos caçadores camponeses sobreviventes. Sem perder tempo com explicações, Alan correu até o corpo de Rodan e utilizou as novas recompensas de nível para extrair um item de cura. Uma suave luz esmeralda envolveu as feridas do pai, fichando os cortes profundos e estabilizando sua respiração fraca. Rodan abriu os olhos lentamente, piscando contra a claridade, e sorriu fraco ao ver o rosto determinado de seu filho. Caçadores juraram guardar segredo absoluto sobre os poderes divinos de Alan, reconhecendo-o como o verdadeiro protetor daquela terra. Observando os pontos de experiência consolidarem seu novo rank na interface digital, Alan soube que o modo inferno havia apenas começado.